Olá, leitores, tudo bem com vocês? Então, eu estou de férias, eu falei que ia tirar umas fériasinhas do canal e tudo mais, mas eu acabei de terminar um livro e, esse livro mexeu muito. E eu tenho que conversar com vocês sobre ele, eu tenho que falar sobre ele. Eu ia fazer uma resenha especial quando chegasse em casa, tal, de cada livro que eu li nas férias, mas esse merece ter um up close personal, assim, merece ser um vídeo bem pessoal, porque é uma história muito íntima, sabe? Não minha, mas o livro é narrado de uma forma muito íntima. Por isso eu resolvi fazer esse vlog aqui, basicamente sem edição, pra gente conversar dessa história, beleza? Eu terminei de ler agora o Confissões de Inverno, do Brandon Keeley, publicado aqui no Brasil pela Arqueiro. Ele é o primeiro romance desse autor e é um livro pesado. Ele é um livro escrito para ser um young adult, mas apesar de ser um livro juvenil, de ser uma história para jovens, é um livro pesadíssimo. Aqui nós temos o Aidan Donovan, que é o protagonista, e ele que narra a história pra gente. Ele é um menino um tanto quanto problemático. Os pais dele são muito ausentes. E nessa ausência dos pais, por essa ausência dos pais, ele encontrou conforto na igreja, na pessoa do padre Greg, que é o pároco ali dele e tudo mais. E a gente começa a história numa festa dada pela mãe dele e que ele tá se sentindo totalmente deslocado ali e tudo mais, ele tá mal. E nessa festa ele acaba encontrando o padre Greg, que já é um grande amigo dele. A gente percebe que os dois têm uma certa intimidade ali, mas fica tudo subentendido. E eles marcam de se encontrar, de conversar num dia X ali da semana. No dia seguinte, que é Natal, o Aidan ele se sente tipo deslocado em casa, ele resolve ir até a igreja e o padre Greg meio que acaba expulsando ele de lá porque ele tem trabalho para fazer, manda ele voltar no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele volta, ele presencia uma coisa que, digamos, não tá no gibi e que deixa ele muito chocado. E na verdade a gente descobre que ele mesmo passava por aquela coisa. Você já deve estar imaginando o que é. O livro trata sobre os casos de abuso sexual com crianças na igreja católica. E assim, é um livro, como eu falei, apesar de ser juvenil, é um livro muito pesado. Ele tem uma história muito forte. E a gente acompanha, nessa narrativa em primeira pessoa do Aidan, a gente acompanha o processo de aceitação dele, de que ele estava sendo abusado, e como a vida dele se desenvolve, se desenrola a partir daí, porque o que ele presencia lá, ele vê que ele não é não é o único adolescente que estava passando por aquilo, e ele se sente traído pelo padre e sabe assim aquela reação, digamos, que o sequestrado gosta do sequestrador, ele sente alguma coisa pelo sequestrador. Então a gente acompanha isso. Mas além de ser um livro sobre, digamos, abuso sexual e tudo mais, o livro ele trata muito sobre outras questões importantíssimas em pauta hoje em dia e que eu posso citar algumas aqui para vocês. O livro trata sobre relacionamento abusivo, que de várias maneiras, não só do padre com os meninos da igreja, mas de várias outras formas. Nós temos muitas outras formas de relacionamento abusivo descritas no livro. Nós temos também, ali como eu falei anteriormente, a ausência dos pais e o que isso pode causar num adolescente, numa criança, o que isso pode afetar na vida de um adolescente e uma criança. Nós temos a pedofilia em si, que é muitíssimo pesado. Nós temos também, trata o livro sobre dependência química com o personagem X, que leiam, é um dos personagens mais bacanas do livro, na minha opinião. Além da dependência química, nós temos ali o caso da homossexualidade e da sexualidade, porque os protagonistas, os personagens do livro são basicamente adolescentes e eles estão ali descobrindo a sua sexualidade, alguns homossexuais, outros heterossexuais, e a gente vai acompanhando todo esse processo. Nós temos ali também o primeiro amor, nós temos coisas relacionadas ao primeiro amor, nós temos o tópico da religião, nós temos o tópico da vida social. Então é uma coisa muito, é um livro muito íntimo, sabe? Que ele mexeu comigo muito, na verdade, porque
Eu já fui seminarista, então eu já vivi dentro da igreja católica. Eu posso dizer que eu conheci padres muito bacanas, padres muito bons, mas eu conheci uns padres também que Deus me livre, assim. Dava vontade de sair correndo e de gritar pro mundo todo que o lugar daquela pessoa ali não era numa igreja, numa instituição religiosa. Mas enfim, é um livro que mexe muito com você. E pra mim, um autor conseguir tudo isso num primeiro romance mostra que o cara tem uma capacidade incrível de cativar e de escrever, de contar uma história. Eu li esse livro sem mentira nenhuma em 2 dias, tá certo que ele é pequeno, ele tem 222 páginas, mas é uma história desagradável. Assim, é uma história bacana, um livro bom, como eu já disse para vocês, mas você tem que ter consciência de que você tá lendo uma coisa crua, uma coisa real que acontece muito na nossa sociedade hoje e que infelizmente é uma realidade. E você tem que ter muito estômago para ler, você tem que ter muita fibra para não se deixar deprimir com toda essa história. Mas é uma leitura super válida, é uma leitura que eu indico para qualquer pessoa. E assim, tudo que eu falei aqui, tudo que eu contei do que acontece é simplesmente os 2 primeiros capítulos do livro ali, do menino na festa e do que ele vê na igreja no dia seguinte. Então não tem nada de spoilers aqui, você vai se surpreender com esse livro, você vai ficar chocado, você vai ficar emocionado, você vai ficar extasiado, na verdade. Bom, gente, esse foi um vlog totalmente sem edição, não tem edição nenhuma. Eu peço desculpa pelo barulho que deve estar dando aí de fundo, mas na verdade estou com o ar-condicionado ligado porque tá um calor dos infernos aqui. E assim, semana que vem o canal já tá voltando com tudo. Vocês não perdem por esperar, tem muita coisa bacana para acontecer esse ano. E semana que vem vou trazer durante a semana a resenha dos livros que eu li nessas férias. Mas de qualquer forma, hoje eu tinha que conversar com vocês sobre Confissões de Inverno. Foi um livro que me marcou muito, mexeu muito comigo e com certeza tá na lista de melhores de 2016 já. Foi um vídeo bem pessoal mesmo pra conversar com vocês sobre essa maravilhosa que eu indico pra todo mundo. Bom, galera, é isso. Eu vejo vocês semana que vem. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de ajudar a compartilhar. E me responda aqui embaixo, na verdade, eu quero saber de vocês. Vocês são de que religião? Vocês conhecem algum religioso que não representa a religiosidade, não representa uma coisa boa na sociedade, digamos assim? Vocês já passaram por alguma situação, vocês, sei lá, vamos conversar aqui embaixo nos comentários sobre esse tema que, querendo ou não, é um pouco polêmico, é um pouco pesado. É isso, pô. Até mais, tchau.